As filhas da mãe! E aí, pessoal, morrendo de saudade de vocês, né? Sumimos por alguns motivos pessoais, né? Que não vem ao caso. Mas estamos de volta. Fizemos esse tema hoje. Eu acho que ele vai entrar no quadro Coisas da Bota, né? Acho que dá para entrar no nosso quadro Coisas da Bota. A gente veio falar da nossa realidade, do que a gente está vivendo com a epidemia que virou pandemia do coronavírus. Sejam bem-vindos. É isso aí, sejam bem-vindos, né? Vocês que estão no Brasil, a nossa realidade, que eu espero tá errada, né? Já falei isso. Mas eu acho que vai acabar acontecendo no Brasil o que tá acontecendo aqui na Itália e o que tá acontecendo agora nos países vizinhos, né? Daqui da Europa, nos Estados Unidos também. E ele chegou aqui, a princípio se dizia que era um casal chinês, e depois eles até sararam já. E depois registraram um caso na cidade de Codogno. E dali tudo começou, a gente sempre ouvia cada vez mais. Esse casal de chinês foi no dia 29 de janeiro. E depois a coisa foi só tomando proporções cada vez mais sérias, né? E os casos dobravam com uma média de a cada 2 dias. Eles estavam dobrando. Eu estive lendo um pouquinho, tá, gente, para me informar, para falar com vocês, mas cientificamente essas coisas a gente não sabe nada. É só mesmo a nossa realidade. A gente vai falar mais o que a gente está passando na nossa cidade, na nossa região. Né? Então, o que aconteceu? Os casos estavam dobrando a cada 2 dias e imediatamente o governo, a primeira coisa que o governo fez na época do carnaval, aqui as escolas iam fechar já para o carnaval na segunda, na terça e na quarta-feira. Então, eles emendaram aquela semana, dizendo que quinta e sexta as escolas ficariam fechadas para poder dar uma olhada em como é que a situação ia repercutir, né? Eu acho que o governo aqui esperou muito para poder começar a fechar tudo e tal. Mas, assim, a gente foi meio que pioneiro nisso, né? Então, os outros países vão meio que tomar... de Europa, sim. De Europa, né? sim. Porque então, ele estava lá na Ásia. As pessoas não imaginavam que ia chegar tão forte aqui. Exatamente. Não imaginavam que ele era um vírus tão perigoso por ser silencioso, por não dar sintomas. Então, assim, eu acho que a Itália esperou muito, mas a gente tá meio que servindo de exemplo pro resto do mundo, que eu espero que não espere tanto para poder fechar tudo. Mas é porque muitas pessoas maravilhosas me procuraram, querendo saber como eu tava, né? Posso, sem problema nenhum, aqui agradecer a cada uma dessas pessoas. Então, como eu estava dizendo, esses 2 casos, esse dobramento de casos a cada 2 dias, ele diminuiu um pouco, tendo as crianças em casa aquela semana toda. Começou a dobrar os casos a cada 3 dias. Quando começaram a dobrar os casos a cada 3 dias, então o governo italiano decidiu fechar as escolas por mais uma semana, começou tudo assim, depois do carnaval. Tá? Nessa época o pessoal ainda não levava a sério, ia pra restaurante, ia pra pub, ia pra show. Nós estamos falando aqui, gente, em dobrar casos a cada 2 dias no início. Por exemplo, 80 virava 160, e depois de 2 dias virava 320, e depois de 2 dias virava 640. Então, o número matemática tá boa, hein? Eu não saberia. Quando começou a dobrar a cada 3 dias, nós já estamos falando de 1.000 passava para 3.000, de 3.000 passava para 6.000. Então, assim, a coisa ficou mais complicada. Então, o governo resolveu fechar. Aqui é um decreto atrás do outro. Esse vídeo nós estamos gravando no dia 13. Eu não sei se a gente vai postar no dia 13 ou 14. A gente vai tentar postar hoje, no dia 13. Ainda, então, de repente, se a gente postar amanhã, pode mudar alguma coisa, porque aqui toda hora sai um decreto novo. Então, saiu um novo decreto que as escolas iam ficar fechadas até o dia 15 de março. E todas as escolas, gente, desde do maternal, onde deixa os bebês para trabalhar, até a universidade. Todas as escolas, ok? Depois disso, a coisa continuou progredindo muito mal, os casos foram aumentando, eles fizeram um novo decreto, fecharam a Lombardia, que é uma região da Itália, onde fica, digamos que a central é Milano, para vocês localizarem bem. Então, eles resolveram fechar a Lombardia e decretar a zona vermelha. Então, ninguém entrava, ninguém saía. Na região da Lombardia e em outras 14 províncias. E mais 14 Inclusive províncias Veneza, dessa região. Exatamente. Sim, outras cidades. E aí, o que aconteceu? O pessoal escapou na noite, sabendo que o decreto ia partir de manhã. O pessoal juntou, foi uma loucura aquilo. O pessoal juntou tudo, mala, quem tinha parente no sul da Itália. Mais ou menos fechar, por exemplo, São Paulo e cada um caçar o seu rumo na noite, porque o decreto partia na manhã seguinte. Só que assim, virou caos a estação central de Milão, todo mundo fugindo e levando consigo o vírus, né, para todos os cantinhos da Itália. Exatamente. Então... mas eu não sei se só um dia ou 2 depois, o governo já entrou com um novo decreto e colocou toda a Itália em situação vermelha, alerta vermelha, colocando assim
algumas outras condições, mas ainda a coisa estava indo. A gente ia percebendo que a coisa ia ficando estranha, que a coisa Na verdade, ficando... todo mundo acordou quando fecharam as fronteiras da Lombardia das 14 províncias. Porque, assim, chegou um ponto que você não pode ultrapassar aquilo ali, a não ser que seja uma emergência ou por trabalho, né? Então, as pessoas começaram a ficar com medo. E depois disso piorou. Então, gente, assim, de ponto a ponto, nós vamos falar a partir de agora, mas por enquanto, vamos rodar nossa vinheta, que eu morro de saudade. Nossa, a gente demorou, que estamos 6 minutos e meio gravando e não falamos dela. Eu sempre esqueço de falar da vinheta. Mas ela vai aí agora, ó. Principiante. Vai, roda a vinheta. Roda a vinheta. É porque já tá em 6 minutos, né, mãe? Tranquila, mas esse vídeo aqui, se der meia hora, todo mundo assiste. Você acha? Acho. Vamos lá. Voltamos. Então, gente, curtam o vídeo. É verdade. Tá? Curtam o vídeo e curtam a vida, tá? Vocês vão entender o porquê. Deixem joinha aqui embaixo. Deixem joinha aqui. Se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal também. Olha, pode parecer estranho, tá acontecendo essa pandemia no mundo e a gente aqui rindo. Mas é porque, gente, a gente tá de quarentena, trancado em casa. Se a gente não rir, a gente vai fazer o quê, né? Tá bem complicado. Mas aí, então, o governo, como eu tava dizendo, baixou um outro decreto. E esse decreto, ele fechou mais coisas, gente. Então, ele fechou bares, restaurantes, academias de todo tipo de esporte. Piscina, museu, cinema. E proibiu qualquer junção. Então, assim, se tiver 3, 4 pessoas conversando ali na rua, a polícia encosta na hora e manda separar. Tipo assim, não é que tu vai sair com teus amigos, a polícia vai aparecer do nada, mas caso estiver passando e ver, eles te param, eles vão falar, vocês estão fazendo o que aqui? Vocês vão pra onde? Exato. Então, quais são as medidas que a gente vive na nossa vida hoje? O que a gente vê de estranho? Eu vou começar falando Ana. Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Tá todo mundo curioso pra saber como a gente tá por exemplo, o que eu acho estranho é eu ter que girar com esse papel aqui, gente, porque como eu trabalho... Então, eu tenho que girar com esse papel, que é uma autocertificação, tá? Quer dizer que eu autocertifico aonde estou indo. E existem só 3 motivos para justificar essa autocertificação aqui. Então, se a polícia me para na rua, eu tenho que entregar isso aqui. Eu posso estar de carro, bicicleta, a pé, ou seja lá o que for. Se eu não tiver esse papel, eles têm, tá? Eu só preciso estar com o meu documento. Então, aqui os motivos são lavoro, né? Trabalho, preço, então eu boto endereço e eles vão verificar se eu realmente trabalho lá. Tá? Então, né, se eu fizer uma mentira aqui, eu posso ficar até 3 meses presa. Ou então por necessidade. O que foi considerado necessidade? Necessidade é levar o meu cachorro para fazer pipi, ir no supermercado comprar coisa de comer, ir na farmácia comprar um medicamento, tá? Ou para fazer uma visita médica, que também tem outra coisa aqui, por motivo sanitário. Então, se eu já tinha marcado um dermatologista lá em Torino, eu posso ir lá, provando que eu tô indo lá, ok? E sair da cidade é mais complicado, porque tem as polícias nas fronteiras entre as cidades, principalmente cidades de zona vermelha. Então, assim, por exemplo, agora eu quero ir pra Milão, não vão te deixar passar. Quero ir pra Torino, pode ser que te deixem passar, tá? Nesse nível. Sim. Então, assim, é um pouco estranho. Porque falando assim parece uma coisa simples, gente, mas viver isso... Parece uma coisa de filme, tipo assim, tu tem que sair provando que tu vai pra algum lugar. Tá? Outra coisa é a maneira como as próprias pessoas nos tratam, né? Conta o caso de hoje, o que aconteceu com você. Tipo, as pessoas estão evitando ficar uma perto das outras e estão muito certas, tem que ser assim mesmo. Eu tava descendo com o meu cachorro pra fazer xixi e saí do elevador. E tinha um vizinho nosso que eu nem reconheci quem era, porque eu tava de máscara. Agora eu tô de máscara. E ele tava com sacolas do supermercado, então ele usou máscara pra ir no supermercado, que tá certo também. E daí eu tava saindo do elevador e ele me viu e deu 3 passos pra trás. Quando ele viu, ele fez tipo assim, oi! Mas a primeira reação, quando alguém te vê assim, é se afastar de você. Exatamente. Na rua, quando eu tô estranho. Passando e eu vejo alguém vindo, a gente já se afasta. Todo mundo se afasta, gente. As crianças sabem fazer isso. Ontem eu fui visitar uma amiga pra ver o meu afilhadinho, né? Que tinha muito tempo que eu não vi. Ela ficou lá no balcão, eu dei tchau. Na sacada. Na sacada, né? Da casa, porque a gente evita chegar perto das crianças. Por quê? Eu posso estar carregando o vírus sem saber. A gente vive aqui uma incerteza, a gente não sabe. Tem pessoas que têm sintomas, tem pessoas que não têm. Sim, tem pessoas que vão passar por ele sem sintomas. Exatamente. Então, assim, varia muito de pessoa a pessoa. A única coisa que a gente tem certeza, que a gente está vivendo na pele, está vendo aqui, é que ele é altamente infeccioso, tá, gente? Ele agora já ficou provado que ele dura um tempo muito maior do que eles achavam nas coisas. Então, por exemplo, quem vai no supermercado vai segurar aquele negócio do carrinho ali, várias pessoas já seguraram. Então, esse não tipo custa de coisa, nada colocar um lencinho na mão pra ônibus, não encostar. Nossa, ônibus mesmo. Então, assim,
o pessoal tá com muito medo. Eu saio para trabalhar todos os dias de manhã, continuo trabalhando ainda com a minha autocertificação, tá? No meu trabalho, as pessoas não passam perto de mim como antigamente. A gente se mantém o decreto, né? Que é 1 metro de distância. Mas eu ainda estou indo trabalhar. Então, hoje, por exemplo, eu fui e vi o mercado, né? Que aqui tem o mercado de Quéria. Acho que eu nem falei. Feira. A feira na rua. Acho que eu nem tive tempo de comentar isso com a Ana. Nem tô sabendo agora. Mas estava assim, Ana, só mesmo os bancos de fruta e verdura, né? Como o decreto fala. Um banco aqui, o outro não sei aonde. E todo recintado o mercado com os policiais, tipo... Fazia passar 5, 6 pessoas quando saía uma lá, dava ok para entrar. Aglomeração. Nos supermercados aqui também tá sendo a mesma assim. coisa, gente. Uma fila imensa no supermercado, mas não é porque tá faltando produto, é porque não pode entrar muita gente dentro do supermercado por lei. E ainda assim é arriscado, porque tu tá entrando num lugar que acabou de sair um monte de gente que a pessoa pode ter espirrado ali em cima daquilo que tu vai tocar. Exatamente. Então é bom evitar mesmo. Comprem comida. Você que é do Brasil, que tá vendo esse vídeo hoje, amanhã, a gente vai 13, explicar 14 por quê. de março. Não é porque vai faltar, de repente... No Brasil eu não sei, né? Falta. Pra gente aqui o governo garantiu que não vai faltar comida. Só que o problema é você... Aproveita enquanto não virou um caos ainda pra garantir a comida, pra comprar uma comida que dure ali uns 3 meses, porque senão depois tu até vai poder ir comprar essa comida, só que ela pode estar mais cara, porque vão aumentar o preço das coisas, aqui já aumentaram. Muito. Segundo lugar, você vai arriscar de pegar o vírus, porque vai estar num lugar cheio de gente, cheio de coisas que foram muito tocadas. E terceiro lugar, esqueci o terceiro lugar. O que era? Ah, tá. Você vai ter que ficar na fila. Então, ninguém gosta de ficar em fila. E uma fila separada, uma fila diferente, gente. Tá tudo muito diferente. Cada ação normal aqui hoje não existe mais. Por exemplo, se você encontra uma pessoa querida, não existe mais o abraço, não existe mais o beijo, não existe mais o aperto de mão. E pode parecer uma bobagem, mas isso faz muita falta. Então, assim, todo mundo se cumprimentando de longe. Outra coisa eu acho muito difícil e complicada, os avós não estão indo visitar os netos, né? Então as crianças estão tomando realidade disso, porque crianças, como é que a gente cresce, gente? A gente cresce recebendo o quê dos nossos avós, tios, vizinhos? Abraço, beijo, né? Ou da nossa babá. Então, assim, todas as meninas que trabalham como babá, elas são totalmente, elas brincam com a criança sem tocar as crianças. Então, assim, essas crianças estão vivendo esse momento sem afeto físico, sem contato. E eu acredito que é uma coisa muito, muito triste, que a gente não dá valor quando tem. Outra coisa que eu tô falando, como eu falei no início do vídeo, vou falar de nós. Aqui na minha casa, a gente sempre convidou amigos. Assim, era muita coisa mais difícil do mundo, era passar um final de semana. Eu adoro receber. Nem pode ir na casa de ninguém. Os restaurantes estão fechados, mas mesmo que tivesse aberto, eu estava aberto para as moscas, porque ninguém vai. Então, assim, o governo fechou também, tá, gente? Lojas, tá? Loja que não são considerados necessários. Então, perfume, roupa, na verdade, sapato, fecharam tudo, né, mãe? Tudo A única coisa fechado. que ficou aberta foi... As fábricas estão abertas, algumas... E muitas, os funcionários estão fazendo, greve, xingando, porque... Pedindo para parar, sim, né? Então, assim, o que ficou aberto foi farmácia e locais que vendem alimentos, apenas. E as bancas de revista. E bancas de revista. Por quê? Porque o cidadão tem direito a comprar o seu jornal, a ficar informado. Mesmo né? tendo internet, né? Mas tem muitas pessoas antigas, principalmente aqui na Itália, que não sabem mexer com a internet. Sim. Os mercados realmente aumentaram os preços, tá? Eles aumentaram os preços, assim, 15 centavos nisso, 20 no outro, 40 no outro. Então, agora, vão comprar comida. Vocês que estão ainda no início, comprem comida mesmo, estoquem. E outra coisa, que se vocês quiserem, né? Porque isso aí tem aquela coisa de, eu não sou paranoica, é um direito seu, você pode ser, você pode não ser. Agora, se você tem intenção, no momento de uma crise de epidemia, de ter álcool em gel, de ter máscara, de ter essas coisas, compre agora. Porque o preço sobe muito rápido e Antes dessa coisa do coronavírus, eu sei porque eu trabalhei em ambulância, né? Sou socorrista de ambulância formada, fiquei 2 anos em ambulância e muitas vezes eu comprava eu mesma as minhas máscaras. Porque a gente sempre apoiou muito a Cruz Vermelha aqui. A gente fazia questão de, por exemplo, meu uniforme eu paguei, mesmo a Cruz Vermelha podendo me dar, eu paguei. E as minhas máscaras eu também, eu pagava. E eu comprava um pacotinho assim com 10 daquelas máscaras cirúrgicas, tá? Não era essa antifiltrante, não. E as máscaras cirúrgicas, um pacotinho com 10, eu pagava normalmente €1,20, tá? Então, o que acontece? Hoje, o pacotinho com 10 de máscara cirúrgica custa €24. Se você achar pra comprar. Não acha. Aqui Se não você acha. achar, porque aqui já não acha mais nem nesse preço. Então, assim... Então, álcool em gel, álcool rosa, aquele líquido, essas coisas todas. Se você gosta
Se você falar, eu preferiria me desinfetar ou desinfetar as coisas na minha casa depois que alguém chegou e usou meu banheiro, compre agora. Tudo isso desaparece, eles desaparecem com tudo para depois voltar no momento do pico, muito caro, muito fora da realidade, tá? E eu acho que é isso, eu acho que de dica que a gente pode dar é isso. Bom, como evitem sair de casa se não for necessário, principalmente para lugares com muita gente. Falar, mas só tem, acho que agora tem 150 casos no Brasil, eu tava vendo. Eu vou deixar de sair com os amigos. Não custa nada, por alguns meses, né? A gente nunca sabe. Olha, gente, essa coisa de sair, de se divertir, a gente sabe muito bem que é muito importante, mas não dá para arriscar, tá? Então, assim, não deixe o coronavírus inventar uma psicose, uma neurose na sua cabeça que você fique tão louco que você o atrai para si. Não. Mas também não finge que, nunca vou pegar. Não diminua o problema. Sim. Tá? Não diminua o problema. Façam muita atenção a partir de agora. Essa é uma dica que eu dou pro Brasil que ainda tá no início, porque o que acontece? Nós temos só 200 casos comprovados, tá, gente? Tem muita gente que tá carregando vírus, ainda não tem sintomas, ou nem vai ter, tá? Então, qual é o problema do vírus? Essa é uma outra questão que eu faço questão de falar. O que a gente aqui na Itália mais tem recebido, via Facebook, via WhatsApp, são vídeos das pessoas que trabalham dentro dos hospitais, as pessoas que trabalham na terapia intensiva, tá? Eles estão assustados, eles estão desesperados, eles falam, qualquer pessoa que falar que isso é uma gripe normal, vem aqui então, venha ver, tá? Os enfermeiros italianos, esses guerreiros, estão trabalhando 14, 15 horas por dia nas terapias intensivas. Qual o problema do vírus? Muitas pessoas podem virar para você, no início aqui também era assim, tá? E eu também falava assim, tá? Isso eu quero deixar bem claro, eu também falava assim. Então você fala assim, dengue também mata. Não sei o que também mata. Não sei o que lá também mata. Tá, gente, mata sim. O problema do coronavírus é que ele é totalmente novo, tá? Não existe uma vacina para ele. Uma coisa é verdade, ele é um vírus que em algumas pessoas ele passa totalmente sem sintomas, em outra com sintomas de gripe normal, sim, tá? Que a pessoa vai ter febre 3, 4, 5 dias e vai levantar e vai fazer a vida dela normal. O problema é que quando ele pega as pessoas no trato respiratório central, no pulmão, gente, a pessoa tem que ser entubada, a pessoa não respira mais. E o que acontece? Dá um colapso no sistema de saúde. Por quê? O hospital, ele tem vamos supor, é tudo exposição, tá, gente? Vamos supor que o hospital tem 2.000 leitos, mas de terapia intensiva ele tem 20, ok? Então, se você recebe numa noite 20 pessoas e ocupa os 20 leitos de terapia intensiva, por causa do coronavírus, que é o que aconteceu aqui na Lombardia, que eles foram em colapso total, e também aqui no Piemonte, agora eles estão andando em colapso total, tá? Por não ter ventilador, por não ter como entubar tantas pessoas ao mesmo tempo. Então isso acontece que os hospitais ficam lotados, ok? Vai chegando gente que não respira sozinho, daí a pouco chega outro que não respira sozinho, todas as UTIs estão cheias. Aí o que acontece? Se o seu pai tiver um infarto, ele vai morrer, porque não tem. Não vão conseguir atender. Eles não vão conseguir atender ele. Então, não veja só o vírus como, não se morre do vírus. Mas se ele encher as unidades de terapia intensiva, como aconteceu aqui, as pessoas morrem por outras coisas. Sim. Não tem como socorrer, não tem espaço. Vai em colapso total os hospitais. E isso aconteceu aqui, está acontecendo nesse momento. Os enfermeiros falam, por favor, fiquem em casa. Por quê? Para evitar, para diminuir, ou para pelo menos atrasar o contágio de um para o outro, de maneira que deixa a gente curar esses para depois vir os outros. Porque se vocês vierem todos doentes no mesmo momento, não tem como. Chegou a sair um decreto de salvar quem é mais novo, mais jovem. Isso é muito desesperador. Muito triste, gente. Então, quer dizer, se eu com os meus... Não vou falar minha idade de jeito nenhum, né? 30 anos. Com os meus 30 anos, chego lá. E a Ana tem 20. Ai, obrigada. Você queria, né? Não, é verdade, tenho 20. Ela queria. Eles dão preferência para Ana. Se você tiver um posto só, eles dão preferência para Ana. Então, foi feito... Chegar a um ponto de você ter que dizer quem é que você vai escolher, é porque a coisa é grave, gente. Então, antes de acontecer isso no Brasil, se previnam, sabe? Evita contato, evita de ficar falando muito próximo das pessoas, sabe? Esse negócio de contato de mão, pegar onde todo mundo pega,
sabe? É Usa o perigoso. lencinho e depois passa álcool em gel na mão. Gente, não custa nada tu levar um minutinho ali esfregando álcool em gel na sua mão. Exatamente. Não custa nada evitar de ir numa festa, evitar de E lavar ficar muito bem as mãos em também, lugares né, cheios. Ana? Exatamente. Então, Eu assim, chego em casa, a primeira coisa que eu faço é lavar a mão. eu também, porque eu subo de elevador, quando eu aperto ali o botão para subir, eu sei que ali... Alguém que eu não sei quem, onde tava, apertou. Então assim, não custa nada. Não é que a gente tá falando, fazer um alarmismo muito grande, até porque já é, né? Nem tem mais o que fazer. Mas evitar coisas desnecessárias, evitar saída desnecessária, evitar tudo que for desnecessário. Fique em casa, estoquem comida, assiste uma série, lê um livro, pensa na vida, mas não fica saindo se não for preciso, porque pode ser que você passe por isso tranquilamente, se for jovem, com uma saúde boa, mas você pode infectar alguém sem saber, e essa pessoa, se for idoso, criança, uma pessoa que já tem um problema respiratório, uma pessoa que está passando por um câncer, por exemplo, pode ser que ela morra, é bem provável. Então, de repente, você fala, tanto eu sou novo, se eu pegar isso, certamente eu vou superar. Aqui na Itália começou assim. Morreu fulano, 88 anos, tinha problema de coração. Mas também, 88 anos, tinha problema de coração. Morreu ciclano, tinha 86 anos, não sei o quê. Mas também tinha 86, só pega... Aí começou a morrer os de 30, tá, gente? Então é o seguinte, as pessoas em área de risco, elas de repente nem sabem, porque de repente você acha que você tem um pulmão pica das galáxias, tá? Mas você não tem, porque se você tiver uma pequeníssima infecção no seu brônquio, que você ia superar em 2 dias, seu corpo ia superar sem você nem saber, e nesse momento o vírus entrar em você, você simplesmente para de respirar. Então, não custa nada fazer bastante atenção. Aqui a gente já tá no meio da situação, a gente tá em quarentena. No apogeu, né? Porque tudo na vida tem o pico e sobe. Eu acho que a gente está chegando no de cima para finalmente começar a descer. Hoje, como hoje, eles estão pensando, estudando em fechar também as fábricas. Eu li no jornal hoje, agora umas 2 horas atrás, que eles também estão pensando em fechar as fábricas. Sim. Colocar todo mundo em férias coletiva, paga pelo governo. Seria uma coisa muito boa, né? Que nem tá aqui a situação da Itália, isso aqui é o que? 12 de março? De ontem, né? De ontem. De hoje não tem, não sei porquê. Ontem tínhamos 12.839 positivos aqui na Itália. Hoje já vai estar mais, infelizmente, porque só tem aumentado. Então, gente, desses 12.839, que depois você coloca os números aqui embaixo, 5.036 estão em isolamento domiciliar, estão em casa. Por quê? Porque respiram, porque tá tudo indo bem. 5.000 desses 12.000 estão passando pelo coronavírus como ele passa pela gripe. Ele tá com o corpo doendo, ele tá com febre, mas ele tá respirando, tá tudo bem, ele vai esperar, tá? Agora, 6.650 dessas pessoas estão no hospital, tá? E 1.153 estão em UTI, em terapia intensiva. É aquilo que eu tava falando. Agora vocês imaginam o que é ter 1.153 leite de terapia intensiva ocupado no país todo. A Itália, gente, é um país pequeno. É muito pequeno, tá? Apesar de ter uma sanidade muito boa aqui, a parte da saúde é muito boa, principalmente aqui no norte, nós não temos esse monte de leite. É como assim, é tipo o tamanho de Minas Gerais, mais ou menos, acho que até menor, né? Cabe 33 Itália no Brasil. Né? Tipo isso. Então pegue um estado, tipo Minas, deve ser menor até que Minas, mas digamos... acho que é menor do que Minas. Se tivesse 1.000 pessoas em terapia intensiva em Minas, seria um alarde total, as pessoas iam ficar chocadas, porque, meu Deus, 1.000 casos em um estado do Brasil. E é o que tá acontecendo aqui. Para um país pequeno é muita coisa. Então, e assim, na verdade, tudo mais aqui no norte, né? Então é uma zona ainda menor para tanta gente. Exato. Então, respondendo a todas as perguntas de todas as pessoas que me fizeram e tudo, a gente só sai para casa por exigência de trabalho, por motivo de saúde ou por necessidade. Não é lenda, não é fake news. Eles realmente param, perguntam onde você tá indo. Eles estão em cima. Eu tava até falando contigo, mesmo, né, mãe? Dia desse eu desci com o cachorro. Só que eu não fui na rua, eu fui numa área do prédio que a gente tem, que é tipo um quintal comunitário do prédio. E eu vi passando na rua, porque tem um portão de vidro, o carro de polícia bem devagarzinho. Sabe quando passa bem assim? E o policial com a cabeça pra fora. Ele tava assim pra fora do vidro, olhando assim, ó, a rua. Outra coisa que tá fechada são os bares. Bar aqui na Itália não é o lugar da cervejinha e da música ao vivo, não é. Bar aqui na Itália é o lugar do café da manhã. O italiano, ele tem muito isso, é muito cultural de ir tomar o café no bar. E eles não estão podendo fazer isso mais, tá? E isso é o lugar onde eles encontravam as pessoas, onde eles fazem, né? Lê o jornal, fala do futebol. Fala do futebol. É bem tradicional aqui. É bem tradicional. A interação do italiano é esse cafezinho no bar de manhã, com um croissant desse tamanho assim, entendeu? Então os bares estão todos fechados,
igual a gente já falou, as únicas coisas que ainda estão abertas são as fábricas. Por enquanto, eu acho que amanhã, acho que quando esse vídeo for pro ar, nem vai estar mais as fábricas, mas as farmácias, hospitais, é lógico. Os ônibus foram reduzidos. Então, assim, porque visto que não tem escola, não sei o que, acredito eu que agora que se passar o projeto que fecha as fábricas, vão reduzir mais ainda os ônibus, né? Até porque é um risco para os motoristas também. Com certeza. Né? Muito motorista foi resultado positivo, então eles estão tomando muito cuidado com isso. O futebol, para quem, né, gosta, para quem é ligado, né, o futebol também foi encontrado caso positivo na Juventus e em outras esquadras. 2 jogadores, eu acho, da Juventus. Então eles fecharam o campeonato, né? Igual tem o campeonato brasileiro, aqui também tem o campeonato Série A e fecharam. Todas essas coisas deviam ter sido feitas lá no início. E deveriam estar sendo feitas nesse momento no Brasil. Tudo isso. Exatamente. Deveriam estar fechando escola no país inteiro, nesse momento. Exatamente. Por quê? Porque se fecha a escola, já ajuda. Porque a gente sabe muito bem que criança... Existe 2 transmissores de doença no mundo. O primeiro é Aedes aegypti, o segundo é criança. Porque criança... O Aedes aegypti ninguém espera. Daqui a pouco ele vira transmissão do coronavírus. Ele vai se adaptar aí para poder transportar o coronavírus. Mas assim, a criança, gente, eu sei que eu trabalhei aqui numa escola maternal. Tinha criança de 3 meses a 3 anos. Então a gente sabe que eles são mesmo estupim da falta de higiene. Eles enfiam o dedo no nariz um do outro. Eles trocam de chupeta, entendeu? Eles passam a mão no chão e põem na boca. Porque a criança, ela é assim. Então ela transmite muito rápido a doença. Elas se tocam, elas brigam por causa do mesmo brinquedo. Elas estão misturadas. Então assim, numa escola, se uma criança tem um vírus desse, é muito rápido para o contágio se alastrar. Porque criança não tem limite. O adulto ainda tem limite, né? Eu não vou enfiar aqui o dedo no nariz da... Imagina, acabou de fazer isso. Mas criança enfia, né, gente? Então, muito cuidado vocês que têm bebê. E sempre perguntam. Essa foi a pergunta que foi feita pela minha mãe. Ontem pra mim, ela perguntou assim, Kênia, mas se você... Vamos supor que você tenha pegado, então, sem saber... Então, agora você tá imune e não pega mais? Não, gente, pega. Porque como todo coronavírus, como a gripe normal, como todo tipo... de tipo de coronavírus, ele não dá imunidade. Por isso que a gente gripa esse ano, gripa ano que vem e gripa daqui 2 anos de novo. Enquanto a gente não sabe qual é desse vírus, porque a gente ainda não sabe, é uma coisa nova, é melhor evitar tudo que não for necessário. É melhor ficar de olho aberto, ler as notícias, se informar e se cuidar, né? Cuidar das pessoas que mais precisam de proteção nesse momento, que são as crianças, os idosos e as pessoas que já têm algum problema de saúde sério. Que tem mais as pessoas que são imunodepressa, por exemplo, quem está com problema oncológico, cardiológico, asma, qualquer coisa aí no trato respiratório, esse tipo de pessoa tem que ficar em casa, viu, gente? É muito sério, porque essas pessoas, elas normalmente vão a óbito. Não tô falando isso para assustar ninguém, não. Tô falando pelo que vimos aqui na Itália, esse tipo de pessoa foi a óbito. Tá? Todas as pessoas que sararam, que mesmo que forem em terapia intensiva e sararam, é porque elas não tinham problema no trato respiratório. Tá? Então, se você tem problema no trato respiratório, você tome muito cuidado. Você redobra mesmo e já começa a estocar em mascarinha, álcool em gel. Você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, como é que faz? Né? Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes a coisa está lá longe, né, Ana? Mas a Ana, a gente sempre fala isso. A gente está vivendo uma emergência, a gente nunca viveu isso. Bom, gente, a única coisa agora para encerrar é a questão que eu não falei e eu acho que tem que falar também. É que aqui na Itália os médicos, né, quando a gente tinha febre, vinha em casa, veio me atender, agora eles não vêm mais, tá? Agora, quando você tem febre, você chama eles, vem a ambulância, que é a Trezzata Covid-19, né? A Trezzata, o que seria? Você tem que falar em português? Equipada. Equipada para o Covid-19, né, que eles estão todos, né, mascarados. Então, assim, mudou muito essa coisa, sabe? Não temos mais contato de afeto com os nossos amigos, tá? Então, gente, curtam esse vídeo, curtam a vida, aproveitem, é muito importante, faz muita falta um abraço, um carinho. Eu acredito que o coronavírus, ele tá vindo para ensinar um monte de coisa, ele tá vindo para ensinar que não adianta você ter um plano de saúde pica das galáxias se o outro não tiver, você vai pegar dele. Sim, exatamente. O coronavírus está vindo para ensinar que um abraço e um beijo, às vezes, é muito mais importante do que qualquer coisa material. Faz muita falta estar com os amigos da gente, poder sentar... Poder ter a liberdade de ir e vir, né? Exatamente. Eu quero ir passear em tal lugar, então, eu quero ir no cinema. Vamos pensar nessa questão social, tá, gente? Vamos pensar na questão social.
Ah, mas tanto eu tenho um plano de saúde maravilhoso. Não adianta, tá? Não adianta, porque você vai pôr a mão ali na gradinha do parquinho, que o pobre que não pode ter também tá lá. Nós somos todos iguais, tá? Então eu espero que esse vírus seja para dar uma sacudida no mundo. E para dar responsabilidade para as pessoas, né? Pensar no outro, pensar que eu posso passar por isso, mas eu posso infectar o outro. Exatamente. Então, tenham responsabilidade. Tipo, você pega e você fica super bem, porque você tem 19, 25, 30 anos, né? Mas aí você vai levar para casa. Aí seu pai vai pegar, ele vai ter sintomas poucos. Aí ele vai encontrar o seu avô e seu avô pode morrer. É tipo isso. É tipo isso, entendeu? Então é por isso que vem a responsabilidade total de pegar o vírus com seriedade, mas sem neurose, tá? Não fiquem neuróticos. Sim, tudo bem fazer meme, gente. Pode fazer meme. Todo mundo aqui faz também. Todo mundo também. aqui faz, tá tudo bem. Mas o importante é você fazer a sua parte. O que eu posso fazer para ajudar isso? Por exemplo, eu só posso sair por decreto para trabalhar, eu só saio para trabalhar, gente. Eu vou, trabalho e volto para casa e não arredo o pé daqui. Por lei, só pode ir uma pessoa da família no supermercado. Inclusive, meu marido agora está no supermercado, né? Por quê? Porque ele teve que ir sozinho. A Ana não pode acompanhar ele. Pensa, até isso, a gente não pode mais fazer isso. Uhum. Quando sai para trabalhar de manhã, eu e meu marido, no mesmo carro, eu tenho que sentar no banco de trás por decreto. Que é um absurdo, a gente dorme junto, mas é decreto. Então, assim, faça parte de vocês, né? E qual que é a parte de vocês hoje no Brasil? Que está muito no início, o seu vizinho ainda não chegou a ambulância ainda na porta do lado. A única coisa que você tem que fazer agora é tomar cuidado com as suas mãos, lavar bem as mãos, não levar a mão na boca quando estiver na rua, situação nenhuma, nem na boca, nem nos olhos, nem no nariz. Quando as pessoas estiverem conversando com você, mantenha uma certa distância, porque cada vez que a gente fala, voa, né, as gotículas invisíveis. E fiquem de olho no que o governo brasileiro vai falar também, né? As medidas que devem ser tomadas aí. Com certeza. E sigam direitinho, gente. Porque, por exemplo, na China aconteceu isso, foi o país pioneiro, né? E eles já estão se curando, já estão fechando os hospitais. Por quê? Porque lá eles são rígidos. O governo falou, eles seguiram direitinho, né? Nesse quesito, eles são muito centrados. E aqui já o pessoal agora está começando a seguir também, porque viram que, né, tudo que aconteceu. Então sejam assim também, tipo, o que falarem, o que o médico falar, o que o enfermeiro falar, ele sabe o que ele tá falando. Então sigam bonitinho e vamos todo mundo passar por isso de uma forma mais responsável com o próximo e com a gente mesmo. É isso aí, gente. Um abração bem grandão, apertadão de longe. Pra vocês de longe. De tô abraçando vocês, ó. Por pensamento. Tô abraçando vocês, tô beijando. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada aos nossos... Mais de 80 inscritos a gente já tem, tá? Quando a gente chegar a 100 inscritos, a gente vai manter a promessa de fazer um Parente Serpente bombástico, famoso. Até porque agora entretenimento a gente precisa, né? Pra poder ficar em quarentena. A gente precisa pra poder passar o tempo. E eu acho que a gente pode prometer um Parente Serpente pra semana que vem, Podemos, né? claro. O nosso canal, gente, quando nasceu, a gente falou que a gente ia fazer 2 vídeos por semana, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso não vai ser possível. A nossa vida é muito corrida, principalmente a minha. Vamos fazer um por semana. Nós vamos fazer um vídeo por semana. Da semana que vem, já que essa semana a gente fez o Coisas da Bota, né? Porque o coronavírus aqui entrou no Coisas da Bota. Semana que vem a gente vai fazer o Parente Serpente. Mas caso, né, acontecer alguma coisa muito louca do coronavírus, a gente vem contar. A gente entra até ao vivo, tá? Não preocupa não. Tá bom? Muito obrigada de coração a todos que se inscreveram no canal. A gente tá muito feliz, porque são 88, parece, inscritos. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, quanta gente gosta da gente. É muita gente, né? Com certeza. Porque a gente sabe que pra muita gente fala, nossa, muito pouquinho 88. Não, gente, 88 de verdade. 88 pessoas que conhecem a gente pessoalmente. Sim, é verdade. Que gostam da gente. Não é aquela pessoa que entrou por nada e gostou de um vídeo e não. Eu tô falando de 80 pessoas que nos querem bem. É gente pra caramba. Com tá? certeza. Falei, caramba, olha como eu tô melhorando. Do canal. Queria falar caralho. Um beijo grande pra vocês. E até semana que vem. Desculpe pelo vídeo longo, mas era necessário. Tá bom, gente? Até semana que vem. Beijo. Parente Serpente. Tchau. Ah, é, né? Tem...